leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal do Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo. E para você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as 9 leituras que eu fiz em 2025. Hoje é o penúltimo dia do mês, né, dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano. Um ano que foi tão forte, tão tocante para mim, um ano de transformação. 2025 foi um ano que mudou o meu modo de ver a vida. Aconteceram fatos muito fortes, alguns muito tristes, algo que eu prefiro comentar em outro momento, talvez em outro vídeo aqui no canal com vocês. Mas esse ano, com certeza, foi um ano que aumentou a minha fé em Deus por conta de muitas coisas que aconteceram, coisas que eu nem imaginava que eu pudesse ser uma pessoa tão forte para lidar com tudo que aconteceu. Mas a gente tem que seguir, e eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi esse ano foi que, independente da tempestade, Deus sempre está conosco. Eu estou deixando essa mensagem hoje aqui como uma forma de carinho, uma forma de agradecimento para você, leitor, que está aí do outro lado, que independente da minha ausência ainda continua me acompanhando e assistindo esse canal. Eu tenho certeza que em algum momento talvez eu abra o que aconteceu esse ano em 2025, mas até lá eu continuarei aqui trazendo conteúdos, fazendo o que eu amo fazer, que é estar com você aqui do outro lado da telinha falando sobre conteúdos literários. Então, agora vamos lá falar desses 9 leituras que eu fiz em 2025. Mas antes de mostrar esses livrinhos, eu acho que você já sabe, né? Se tiver interesse em algum desses livros que vai aparecer por aqui, não esquece de utilizar o meu link da Amazon que fica na descrição do meu vídeo, porque fazendo a sua compra através dele, você ajuda esse canal a continuar crescendo e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Então vamos lá. Eu não vou começar em ordem, porque, enfim, eu só coloquei os livrinhos aqui do lado. Eu vou ir mostrando os livrinhos que eu li e eu vou começar pelos livros da Agatha Christie. Aqui no canal tá acontecendo o especial da Agatha Christie, eu vou dar continuidade em 2026, assim espero, né, porque eu tenho bastante livros da coleção Arco-Íris da Agatha aqui, então eu quero muito falar desses livrinhos. O primeiro livro que eu tenho aqui foi Um Mistério do Caribe. Esse foi o primeiro livro que eu li da detetive Miss Marple. Eu acredito que sim, é da Miss Marple. Esse foi um livrinho que eu dei 3 estrelas. Já tem resenha aqui no canal. Foi uma das minhas leituras da Agatha Christie. O primeiro livro que eu li da autora esse ano foi O Cavalo Amarelo. Eu lembro que eu gostei bastante dessa história, principalmente do final, onde todas as peças são amarradinhas. Eu gostei bastante, também tem resenha aqui no canal. E o terceiro livrinho de Agatha Christie que eu li esse ano foi Punição para a Inocência, um livro que eu achei um tanto polêmico, com questões a serem discutidas. Nesse livrinho aqui eu dei 4 estrelas, também tem resenha aqui no canal, então se você quiser conferir todos esses livrinhos de Agatha Christie, todos estão por aqui. Nesse daqui, O Cavalo Amarelo, eu dei 4 estrelas. Eu lembro de ter ficado bem intrigada com esse livro, por a capa ser azul, mas no final do livro, até isso ele explica. Eu gostei bastante, mas admito que desses 3 livrinhos aqui, o que eu menos gostei foi esse. E esse daqui, Punição para a Inocência, foi bem polêmico pra mim. Então, bora aos outros livrinhos. Todo ano eu leio alguns quadrinhos e esse ano eu escolhi 2 de Junji Ito, que eu li agora no finalzinho do ano. O primeiro que eu li foi Os Contos de Horror da Mimi e o segundo, o Fragmentos do Horror. O Contos de Horror da Mimi eu já fiz resenha, o Fragmentos ainda não, mas pretendo fazer. Em questão de qual
tem mais contos horripilantes, que dá um pouquinho mais de medo, é esse daqui, Fragmentos do Horror. Mas Contos da Mimi também é bem interessante, porque aqui a gente tá falando de uma garota que ela é sensitiva, ela tem algumas sensações, assim, parece que antes da coisa chegar nela, ela já sabe o que vai acontecer. E aqui a gente tem uns contos bem terríveis, inclusive esse conto que tá na capa aqui desse rapaz, Perdendo a Cabeça, é um conto bem terrível. Vale a pena conferir. Nos contos de horror da Mimi, eu dei 4 estrelinhas. Eu sempre coloco esses tickets aqui, esses marcadores adesivos para marcar quantas estrelinhas eu dou no livro, né, para ficar guardadinho aqui na minha estante, assim que eu tenho um controle na minha estante. Eu acredito que isso é uma ótima ideia. Então, depois que eu comecei a fazer isso, ficou bem mais fácil saber o que eu já li e o que eu não li. E nesse daqui, eu também dei 4 estrelinhas. Então, tô voltando a fazer só a resenha deste. Foram 2 leituras de Jiu-Jitsu que eu gostei bastante. Ainda tenho alguns livrinhos do Jiu-Jitsu que eu preciso colocar aqui no canal, mas em breve eu atualizo essas leiturinhas aqui no canal também pra vocês. E também teve atualização de série este ano aqui no canal. Eu comecei a ler a série As Crônicas de Nárnia e, gente, que acerto foi esse! Eu tava bem curiosa para ler As Crônicas de Nárnia. Eu tenho aquele box da HarperCollins, que é essa edição em dourado, que é lindíssima. É uma edição que todos os livros têm essas paginazinhas desenhada. É uma delícia ler esse livro, você lê rapidinho. Eu também tenho uma edição em volume único, mas quando eu comecei a ler dessa forma por esses livrinhos, eu amei, fiquei apaixonada. Esse ano eu li O Sobrinho do Mago, que conta o início de Nárnia, pela ordem cronológica, e eu também li o clássico, né, das Crônicas de Nárnia, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é uma das histórias mais conhecidas. Eu amei ler esses livrinhos. No Sobrinho do Mago eu dei 3 estrelas e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa eu dei 5 estrelas. Gente, realmente esse é um livro muito, muito bom das Crônicas de Nárnia. Eu acho que acredito que eu dei 3 estrelas nesse porque o ritmo aqui dessa leitura é um pouco mais lento. É um livro mais introdutório, contando mesmo como tudo aconteceu, como Nárnia surgiu. E esse livrinho aqui, gente, incrível, incrível, sem palavras. Tudo que acontece aqui com o leão, com essas crianças, com os 4 irmãos, o guarda-roupa, Nárnia, enfim, incrível. A Feiticeira Branca, gente, sem palavras. Nárnia é incrível. Não é só uma história para crianças, que fique bem claro, né? É uma história de fantasia, de magia, que encanta e que, enfim, sem palavras para Nárnia. Eu vou continuar também com o meu projeto As Crônicas de Nárnia em 2026. Pretendo ler os livrinhos que faltam, tô faltando 5 livrinhos para terminar essa série. Tô acompanhando junto com o livro em volume único, então assim que eu terminar, provavelmente terá todas as resenhas, pelo menos assim eu espero, de cada livrinho separadamente e também um vídeo final falando de tudo que eu achei desta série. Enfim, vale muito a pena conferir As Crônicas de Nárnia. E se você ainda não leu essa série, dá tempo de me acompanhar. Vamos colocar em dia essas leituras, porque em 2026 eu pretendo concluir essa série. E agora eu vou falar de um livrinho que quase ficou esquecido esse ano, mas foi a minha primeira leitura. Eu li em janeiro, fevereiro desse ano, Coraline. Eu gostei bastante desse livrinho. Eu achava que era uma história super de terror, assim. E quando eu comecei a ler, eu vi que na verdade se trata de uma história que vai falar sobre o sentimento de que uma menina, né, um sentimento que ela carrega aí com seus pais, de falta de atenção, de ter entrado em outro universo onde tinha os pais dela, no caso, né, em um mundo diferente, aí onde os pais supriam essa atenção, mas que acaba sendo um pouco terrível para a visão dessa garota. Esse livro eu ainda não fiz exemplo no canal, pretendo falar de Coraline aqui no canal também. É um livrinho que eu fiz muitas marcações quando eu li, porque realmente é um livro cheio de sentimento, principalmente. E
ter essa relação familiar tão tocante, tão vívida num livro que eu acreditava ser um livro infantil e percebi também que, enfim, é um livro para todas as idades, por trazer algumas reflexões importantes entre pais e filhos. Então eu pretendo falar desse livrinho em 2026, fazer a resenha o mais breve possível para não esquecer os assuntos dessa história. Foi um livrinho que eu gostei e essa edição da Intrínseca, sinceramente, dispensa comentários, né? É uma edição lindíssima com essas folhinhas roxas, com várias ilustrações. Eu gostei bastante, então em breve também Coraline vai aparecer aqui no Paraíso dos Livros. E agora chegamos ao último livro do ano, um livro que pra mim vai ser polêmico quando eu comentar, com certeza. Esse livro eu tava terminando no final de novembro e ele acabou ficando para dezembro e ainda falta 20 páginas, então eu acredito que entre hoje e amanhã eu termine a leitura desse livro. Eu estou falando do Último Segredo. Por que eu estou falando que esse livro é um livro polêmico? Gente, aqui tem um caso, né? Tem um casamento, meio que um triângulo amoroso envolvendo entre 3 personagens aqui, né? São 2 casais, mas acontece entre 3 personagens, que é a esposa, a secretária e o marido. E a história até se desenvolve de um jeito que você fica interessado em saber aonde que isso vai parar. Porém, vai chegando ao final desse livro e você fica se perguntando aonde está o amor próprio dessas 2 mulheres, né? Por essa razão, eu acredito que esse livro vai ser um pouquinho polêmico quando eu for comentar sobre ele, porque era um livro que eu estava gostando bastante, né? Geralmente triângulos amorosos são interessantes pra gente ver realmente como que vai acontecer, a gente fica curioso para saber as páginas finais, mas aqui a esposa, ela realmente defende com unhas e dentes, né, o seu marido. Porém, ela acaba se anulando e isso é algo que me incomodou durante a leitura. A outra moça, né, ela tem uma idade assim meio distorcida, né, das coisas. Ela é uma pessoa gananciosa, né, eu não falaria ambiciosa, porque ambiciosa é o que a esposa do Will é, né, mas a Nena, que é a outra personagem, ela é uma pessoa ambiciosa, né, ou melhor, gananciosa, a ponto de querer a qualquer custo o que é de outra pessoa. Então, temos aí 2 perfis que são problemáticos, dizemos assim, né, 2 perfis preocupantes, porque uma pessoa se anular por conta de outra já é algo preocupante, na minha opinião. Mas em breve falarei de Último Segredo. Sendo um livro do Darkseid, não poderia ser menos, né? Porque livros do Darkseid geralmente sempre trazem algum ponto a ser discutido. Mas eu quero muito falar desse livrinho aí em 2026. Poderia ter ficado para dezembro? Poderia, mas eu acabei não retornando a leitura desse livro. Dezembro, como eu disse no meu vlog de leitura, passou assim, né? Passou num clique. Eu nem fiz vlog de leitura esse mês, então isso também vai ficar para janeiro. E muitas coisas aconteceram em dezembro, então esse livrinho ficou faltando 20 páginas. Espero terminar ele hoje e em breve trazer a resenha para vocês, porque foi um livro que, na minha opinião, deu o que falar. Bom, leitores, esses foram os 9 livros lidos em 2025. Em breve eu volto com mais conteúdos literários. Se você ainda não viu a lista de livros de 2026, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Tem muitos livros bons para 2026, mas se você quiser indicar qualquer livro para mim, não esquece de deixar o seu comentário aqui, porque eu vou adorar saber as suas opiniões. E se você tiver interesse por qualquer um desses livros que eu comentei aqui, não esquece de usar o meu link, porque você ajuda o Paraíso dos Livros a continuar crescendo. Bom, eu espero que 2026 seja um ano repleto de bênçãos, de conquistas, que seja um ano abençoado para todos vocês que estão aí do outro lado, que Deus possa abençoar o caminho de vocês e que a gente possa se ver no próximo vídeo, já no próximo ano, com muitos conteúdos literários, trocando figurinhas, falando sobre muitos livros por aqui.
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos seus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!